quase igual ao nosso português, é extensivo. O inglês não, a palavra já é colocada, a palavra principal é colocada lá na frente, a outra segunda principal é aqui e o restante no meio, né? E o hebraico, se ele fala de uma situação aqui, né, aí ele vai falar daquela situação lá na frente, mas depois, para concluir, ele tem que voltar noutra situação aqui atrás. Então é por isso que é difícil de você entender as profecias de Daniel. Vou fazer uma oração para nós dar início ao nosso estudo. Soberano e Santíssimo Deus, Pai infinito, mais uma vez o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, o nosso Deus em quem nós cremos. Nesse instante, ó Deus, nos reunido diante da Tua palavra, do conhecimento que Tu nos estendesse a nós, põe o Teu Espírito Santo em nosso meio, ó Deus, para que possamos entender a Tua palavra e o Teu ensino, perdoando os nossos pecados, ensinando-nos com a Tua dádiva e dirigindo-nos com o Teu poder. Nós te agradecemos essas bênçãos, confiado na Tua direção, no Teu poder, e em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Davi, ao ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus, relata no Salmo 24, cuja terra pertence ao Senhor e, em cujo monte, em Jerusalém, virá e fundará o seu reino. Salmo 24, verso 1 e 2. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Do Senhor pertence a terra e tudo que nela há. E ele fundou sobre os mares, quando ele fez a separação das águas da terra, né? Fez com que as terras sobressaíssem sobre as águas. E sobre as correntezas do mar ele a estabeleceu. Porque o mar tem corrente e a corrente é forte, né? Isso era um início da natureza, do ciclo, quando Deus estava formando o mundo. Um dado muito especial e de modo maravilhoso e terrível que ele afundou sobre as águas e suas correntes. E agora vem a pergunta, no Salmo 24, 3 a 6. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Até o 6. Este receberá as bênçãos do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Vamos fazer uma retrospectiva um pouquinho no tempo. O povo judeu estava um povo deteriorado, porque não guardava os mandamentos, não cumpria com a lei de Deus, né? E eles viam que só ele era um povo especial de Deus. Com isso, eles menosprezavam os outros povos. Os outros povos, para eles, eram imundos, né? E quando Davi começou a reinar, ele colocou regras muito pesadas, muito difíceis sobre aqueles povos. Porque o povo não queria nada com Deus. Mas a regra do seu reino tinha que fazer a vontade de Deus, que foi chamado também a década de ouro do povo judeu. Saul reinou 40 anos, Davi 40 anos e Salomão 40 anos. Foram ciclos de 120 anos. E no ciclo de Davi foi considerado a década de ouro do povo judeu, porque todo aquele povo tinha que fazer a vontade de Deus. E Davi, observando a natureza daqueles povos, os seus irmãos de sangue, ele via que o povo fazia a vontade de Deus porque era obrigado pela regra que Davi impunha. Né? E não porque tinha fé de fazer aquilo. Tinha fé em Deus. Aí ele fez essa pergunta.
Senhor, quem subirá ao monte, ao seu santo monte? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí ele responde a pergunta: o que é puro de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem julga dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face de Deus, de Jacó. Essa geração que foi difícil de encontrar. Nós vamos ver essa geração só lá no Novo Testamento, os 144 mil que se tornou a primícia da igreja. O resto. Você vai aprender uma coisa interessante aqui. Que você pode perguntar isso para muita gente, ninguém vai saber te ensinar. A geração aqui demonstrada é uma geração digna. É por isso que em Êxodo 20 e verso 6 diz: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas, todavia, ninguém é mais digno do que Jesus Cristo, e ele guardou os mandamentos do seu Pai. Toda essa justiça, o mérito é Jesus. Em Daniel 7, verso 13 a 14, agora nós vamos entrar na área de que o reino de Jesus é na terra. 13 a 14. 13, 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Olha como é incógnita no livro de Daniel. Vou perguntar para você, irmão. O que você achou aqui, nessa leitura? Lê para ele com calma outra vez. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Jesus Cristo. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Então vai ter reinos destruídos, né? E os reinos já foram destruídos. É. E esse ancião de dias é João? Não. Não, né? Você vai aprender uma coisa aqui, que muitas pessoas que lêem a Bíblia não sabem. O que é um ancião? Lá em Apocalipse, capítulo 5, começa a ler os 24 anciões. Quem são os 24 anciões? São os 24 profetas da Bíblia. Começa Do antigo. com Moisés e termina com João Batista. Você pode contar, são 24 profetas da Bíblia. São os 24 anciãos. Então esse ancião aqui era um profeta, só que ele não discriminou quem era o ancião, quem era o profeta. Né? Mas o detalhe interessante disso aqui era que ele estava vendo em visões. Era o Espírito Santo que estava trazendo uma visão para ele. E ele viu o Filho de Deus em visão. Não é que ele viu numa realidade. Ele viu em visão. Uma coisa futura. Né? E a esse que ele viu em visão, que era o Filho de Deus, ele veio glorioso, porque tinha a glória de Deus, o domínio e a glória. E ele vinha como rei para reinar. Povos, nações, homens de todas as línguas, e esses homens teriam que servi-los. Eu acabei de falar de Davi, que ele implantou regra que tinha que servir a Deus, e o povo não queria. E esses homens vão ter que servi-lo. E o seu domínio é eterno. Teve 4 reino mundial, que nós vamos ler aqui, que eles
se dissiparam. Né? Mas esse reino do Filho de Deus, esse não vai se dissipar. Esse é um reino eterno, vai ficar eternamente. Joel capítulo 2, verso 30 e 32. Joel. Capítulo 2, 30 a 32. E mostrarei o prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Nós estávamos falando da visão de Daniel, né? Que aquele que estava vindo como o Filho de Deus Altíssimo, ele era o rei que ia governar eternamente. Joel dá uma discriminação já mais aclareada, né? Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumo. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É aquela visão de Daniel, só que ali só mostrou aquele que seria o rei. Aqui já mostra a sua vinda. Os acontecimentos. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estão os que forem salvos. Como que vai para o céu? Está vendo? Monte Sião e Jerusalém. O monte Sião e Jerusalém. Ali estarão os que forem salvos. Como eles pregam que vão para o céu? Será que eles não veem uma coisa dessa na palavra de Deus? Assim como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Eleito chamado. Apocalipse 5 e 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aqui parece que o versículo está vazio, só que está provando que vai reinar na terra. E para o nosso Deus os constituístes reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Você sabe quem são esses reis e sacerdotes aqui? Você vai saber lá na frente. Porque eu não posso deixar nenhuma dúvida na cabeça daquela pessoa que está ouvindo o meu estudo. Mas ele não me explicou isso aqui. Não. Lá na frente você vai saber quem são os reis e sacerdotes que reinarão com Cristo sobre a terra. O Rei da Glória assumirá o seu trono na terra. Salmo 24, 7 a 10.